Acabou de acontecer algo que vai fazer seu sangue gelar nas veias. Hoje, exatamente às 10h10 da manhã, descobriram algo sobre Padre Pio que estava escondido há décadas. Não é coincidência você estar aqui neste momento. O que vou revelar pode mudar sua vida para sempre, mas também pode deixá-la em completo desespero se não prestar atenção até o final. Há 70 anos, Padre Pio fez uma profecia específica sobre estes dias que estamos vivendo. Ele alertou sobre sinais que começariam a aparecer quando o mundo entrasse em sua fase mais sombria. E, querida senhora, esses sinais estão acontecendo agora, bem diante dos seus olhos. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos. É para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso, e Deus me alcançou. Você já sentiu que algo está errado? Que o mundo não é mais o mesmo de quando éramos jovens? Padre Pio sabia que chegaria este momento. Ele previu que as pessoas de nossa geração, especialmente as mulheres entre 50 e 65 anos, seriam as mais atingidas por uma onda de sofrimento sem precedentes. Não estou falando de bobagens ou histórias da carochinha. Estou falando de revelações que foram mantidas em segredo pela Igreja por 7 décadas. O santo de Pietrelcina deixou escritas mensagens específicas para quem estivesse vivendo nos tempos que ele chamou de a Grande Purificação. E adivinha? Estamos exatamente neste período. Os sinais estão por toda parte. Famílias destruídas, filhos que não respeitam mais os pais, doenças que aparecem do nada, problemas financeiros que não têm explicação lógica. Você reconhece isso na sua vida? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Padre Pio alertou que as mulheres desta geração seriam as mais testadas, que carregariam o peso de manter as famílias unidas enquanto tudo ao redor desmorona. Quantas vezes você se deitou chorando, sentindo que não aguenta mais? Quantas noites passou em claro, preocupada com os filhos, com o marido, com o futuro? Ele sabia que isso ia acontecer e deixou algo especial para você. Mas antes de continuar, preciso avisar. Nem todo mundo está preparado para receber essas revelações. Se você é daquelas pessoas que acham que tudo é casualidade, que não acreditam em milagres, melhor parar de escutar agora. O que vou compartilhar é para quem realmente precisa de uma intervenção divina na vida, para quem está no limite e sabe que só um milagre pode salvar. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Vamos ao que realmente importa. Em 1954, Padre Pio recebeu uma visão terrível sobre os anos 2020 em diante. Ele viu famílias sendo destruídas por forças invisíveis, viu mulheres carregando sozinhas o peso de manter a fé viva em casa. Ele viu esposas abandonadas, mães desesperadas, avós esquecidas pelos próprios netos. Viu mulheres como você, chegando aos 50, 60 anos, sentindo que a vida passou e não sobrou nada. O santo mostrou que nesta época específica, as mulheres entre 50 e 65 anos seriam as mais atacadas espiritualmente. Por quê? Porque são elas que mantêm a tradição, a fé, os valores da família. São elas que ainda rezam, que ainda acendem velas, que ainda acreditam no poder da oração. E isso incomoda as trevas. Por isso você tem sentido tanto peso, tanta angústia, tanta desesperança. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Mas escuta bem o que vou falar. Padre Pio não deixou você desamparada. Ele sabia que você chegaria até aqui, neste momento exato, ouvindo essas palavras. Não é coincidência. É providência divina. Ele preparou algo especial para mulheres exatamente como você. Orações poderosas que foram escondidas por décadas porque eram consideradas forte demais para o público comum.
Essas orações não são para qualquer pessoa. São para quem está realmente sofrendo, para quem chora em segredo, para quem acorda de madrugada com o coração apertado sem saber por quê, para quem sente que está carregando o mundo nas costas e ninguém percebe. Você se reconhece nessa descrição? Padre Pio alertou que chegaria um tempo onde as mães se sentiriam completamente sozinhas, mesmo cercadas de família, onde as esposas se sentiriam invisíveis dentro de casa, onde as mulheres desta geração carregariam uma tristeza profunda sem conseguir explicar de onde vem. Ele chamou isso de a solidão das escolhidas, porque são vocês, as mulheres desta idade, que foram escolhidas para manter a fé viva no mundo. Mas o fardo está pesado demais, não está? Você sente isso todos os dias. Acorda cansada, mesmo tendo dormido. Sente um vazio no peito que nada consegue preencher. Tem momentos que chora sem motivo aparente. Isso não é fraqueza, querida. É o peso espiritual que você está carregando. E Padre Pio tinha a solução. Ele deixou orações específicas para quebrar essa opressão, para devolver a alegria que foi roubada de você, para trazer de volta a esperança que parece ter se perdido pelo caminho. Mas essas orações só funcionam para quem realmente acredita, para quem está disposta a abrir o coração completamente. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. A profecia de Padre Pio falava sobre sinais específicos que identificariam este período sombrio. Primeiro sinal: filhos que se afastam dos pais sem motivo aparente. Segundo sinal: problemas de saúde que aparecem do nada e não respondem aos tratamentos convencionais. Terceiro sinal: dificuldades financeiras inexplicáveis, mesmo quando tudo deveria estar bem. Quarto sinal: um cansaço profundo que o sono não consegue curar. Você reconhece esses sinais na sua vida? O santo dizia que quando esses 4 sinais aparecessem juntos na vida de uma pessoa, seria o momento dela buscar as orações especiais que ele havia preparado. Orações que não estavam nos livros comuns de devoção. Orações que foram guardadas para os momentos mais desesperadores da humanidade. Padre Pio alertou que as mulheres desta geração enfrentariam uma batalha espiritual sem precedentes, que seriam atacadas em todas as áreas da vida ao mesmo tempo: família, saúde, finanças, relacionamentos. Mas ele também disse que aquelas que resistissem com fé receberiam uma recompensa extraordinária, uma transformação completa de vida. Ele chamou essas mulheres de as guardiãs da última hora, porque seriam elas que manteriam acesa a chama da fé quando tudo ao redor parecesse perdido. Você é uma dessas guardiãs. Por isso está sofrendo tanto, por isso sente que o mundo inteiro está sobre seus ombros. Porque foi escolhida para essa missão sagrada. Mas ninguém deveria carregar esse peso sozinha. Padre Pio sabia disso. Por isso deixou as orações de libertação. Orações que quebram maldições hereditárias. Orações que protegem a família. Orações que abrem caminhos financeiros. Orações que curam doenças que a medicina não consegue explicar. Essas não são orações comuns que você encontra em qualquer lugar. São orações que carregam a unção especial de um santo que sofreu as mesmas dores que você está sofrendo. Padre Pio sabia o que era carregar o sofrimento dos outros. Ele entendia a dor profunda de quem ama demais e se sacrifica por todos. O santo revelou que estas orações teriam um poder especial para as mulheres entre 50 e 65 anos. Porque esta é a idade onde a mulher já passou por todas as grandes provações da vida. Criou filhos, cuidou de marido, muitas vezes perdeu pais, enfrentou doenças, superou crises financeiras. É a idade onde ela tem experiência suficiente para reconhecer um milagre quando ele acontece. Padre Pio dizia que as mulheres desta idade têm uma fé mais pura, mais testada, mais poderosa. Por isso as orações funcionam com mais intensidade. Por isso os milagres acontecem mais rapidamente. Você já passou por tanta coisa que sua fé foi lapidada como um diamante. E agora chegou a hora de colher os frutos dessa fé. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas.
Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. A profecia também falava sobre sinais na própria pessoa que indicariam que ela está pronta para receber as orações especiais. Você acorda sempre no mesmo horário da madrugada sem motivo? Sente uma nostalgia constante do passado? Tem sonhos estranhos que não consegue explicar? Sente que precisa rezar mais, mas não sabe como? Esses são os sinais de que você foi escolhida. Padre Pio alertou que nestes tempos, as mulheres desta geração sentiriam uma inquietação espiritual inexplicável, como se algo dentro delas estivesse pedindo por mais oração, mais fé, mais conexão com o sagrado. Isso não é imaginação sua. É um chamado divino que está ecoando no seu coração. O santo sabia que você chegaria até este ponto da vida, sentindo que algo está faltando, que por mais que tenha conquistado, por mais que tenha lutado, ainda existe um vazio que nada no mundo consegue preencher. Esse vazio é o espaço reservado para o sagrado. É onde Deus quer habitar de forma plena na sua vida. Por isso você se sente tão inquieta nos últimos tempos. Por isso nada parece trazer a satisfação completa. Por isso mesmo, quando está cercada de pessoas, se sente sozinha. Seu espírito está clamando por algo maior. Está pedindo por essa conexão profunda que só as orações especiais de Padre Pio podem proporcionar. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Essas orações exigem compromisso. Não é para quem quer fazer experiência ou teste. É para quem realmente decidiu que chegou a hora de mudar. Para quem está disposta a se entregar completamente e confiar no poder divino. Se você ainda tem dúvidas, melhor nem começar. Padre Pio era muito claro sobre isso. As orações poderosas só funcionam para corações rendidos, para almas que reconhecem que não conseguem mais sozinhas, para mulheres que chegaram ao limite e sabem que só um milagre pode transformar sua realidade. Você chegou nesse ponto? O santo dizia que quando uma mulher desta idade decide se entregar completamente às orações especiais, acontece uma transformação em todas as áreas da vida. Os filhos que estavam afastados começam a se aproximar. Os problemas de saúde começam a se resolver. As dificuldades financeiras começam a se desfazer. A alegria volta a habitar o coração. Mas isso não acontece da noite para o dia. Padre Pio alertava que é um processo que exige perseverança, que demanda fé inabalável mesmo quando parece que nada está mudando. Por isso essas orações não são para qualquer pessoa. São para guerreiras da fé, para mulheres que já provaram que sabem lutar e não desistem facilmente. Você é uma dessas guerreiras. A vida já te provou isso várias vezes. Quantas batalhas você já enfrentou e venceu? Quantas vezes parecia que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes se levantou quando todos achavam que você ia desistir? Essa força que existe dentro de você é o que Padre Pio chamava de fé testada pelo fogo. E é exatamente essa fé testada pelo fogo que fará as orações especiais funcionarem na sua vida de forma extraordinária. Padre Pio sabia que mulheres como você, que já passaram por tanta coisa, têm uma conexão com o divino muito mais profunda. Por isso, os milagres acontecem com mais intensidade. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. O que mais impressiona na profecia de Padre Pio é como ele foi específico sobre os sinais dos tempos que estamos vivendo. Ele previu que haveria uma geração de mulheres que se sentiria completamente perdida, mesmo tendo feito tudo certo na vida. Mulheres que criaram filhos com amor, que cuidaram da casa, que respeitaram o marido, que honraram os pais, mas que chegaram aos 50, 60 anos se sentindo vazias. Ele disse que essas mulheres olhariam para trás e se perguntariam: onde foi que eu me perdi? Olhariam no espelho e não reconheceriam a pessoa que se tornaram. Sentiriam que sacrificaram tanto pelos outros que esqueceram de si mesmas. E no fundo, bem no fundo, haveria uma revolta surda. Uma mágoa que não conseguiriam explicar nem para elas mesmas. Você já se sentiu assim? Já olhou para sua vida e pensou: eu fiz tudo o que deveria fazer, então por que me sinto tão vazia? Já sentiu raiva por ter dado tanto de si e receber tão pouco reconhecimento?
Já teve vontade de gritar: "E eu? Quando é que vai ser a minha vez?" Se sim, então você entende exatamente do que Padre Pio estava falando. O santo explicou que essa sensação de vazio não era culpa dessas mulheres. Era uma estratégia das trevas para roubar a alegria de quem mais tinha motivos para ser grata. Era um ataque espiritual direcionado especificamente para as mulheres desta idade, porque elas representam a resistência da fé na família. Por isso você se sente tão cansada ultimamente. Por isso tem momentos que parece que tudo perdeu o sentido. Por isso olha para o futuro e só vê mais do mesmo. Não é depressão, querida. É um ataque espiritual sistemático para fazer você desistir exatamente agora, quando sua experiência e maturidade poderiam fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Padre Pio sabia que mulheres como você são perigosas para as trevas, porque vocês conhecem o valor da oração, porque sabem que milagres existem, porque já viram Deus agir tantas vezes na vida que não conseguem mais duvidar. Por isso o ataque é tão intenso. Por isso a tentativa de desânimo é constante. Mas o santo tinha a solução. Orações que quebram esse ciclo de desânimo, que devolvem o propósito, que fazem você lembrar quem você realmente é. Uma filha amada de Deus, escolhida para grandes coisas, destinada à vitória. Orações que fazem o coração voltar a bater com esperança. Essas orações foram testadas por décadas em situações impossíveis. Mulheres desenganadas pelos médicos que se curaram completamente. Mães que recuperaram filhos viciados em drogas. Esposas que salvaram casamentos que pareciam perdidos. Famílias que saíram da miséria e prosperaram. Tudo através dessas orações especiais de Padre Pio. Mas por que essas orações são tão poderosas? Porque foram escritas por alguém que sofreu na própria carne. Padre Pio carregou as chagas de Cristo no próprio corpo. Ele sabia o que era dor, sofrimento, abandono, incompreensão. Quando ele orava por alguém, não era de longe. Era de perto, de dentro da dor. Por isso as orações dele têm um poder diferente. Elas carregam a unção de quem realmente entende o que você está passando. De quem já esteve no fundo do poço e conseguiu sair. De quem conhece o caminho da cruz, mas também conhece o poder da ressurreição. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: "Eu fui tocada por essa verdade." A profecia de Padre Pio também revelava algo surpreendente sobre as mulheres desta geração. Elas seriam as responsáveis por uma grande revolução espiritual. Não uma revolução barulhenta, mas silenciosa. Feita nos lares, nas famílias, nos relacionamentos. Uma revolução de volta aos valores, à fé, à oração. Ele disse que quando essas mulheres descobrissem seu verdadeiro poder espiritual, começariam a transformar tudo ao seu redor. Filhos rebeldes voltariam para casa. Maridos indiferentes voltariam a ser carinhosos. Problemas que pareciam sem solução começariam a se resolver. Não através de força ou discussão, mas através da oração poderosa. Você tem esse poder dentro de você. Sempre teve. Só não sabia como acessá-lo. As orações especiais de Padre Pio são a chave para liberar esse poder. São como um manual de instruções para usar a autoridade espiritual que Deus deu às mulheres desta geração. O santo explicava que as mulheres entre 50 e 65 anos estão na idade perfeita para exercer essa autoridade, porque já aprenderam que a força não está na gritaria, mas na perseverança. Já entenderam que os grandes milagres não acontecem no barulho, mas no silêncio da oração. Já sabem que a verdadeira vitória não é vencer o outro, mas vencer a si mesma. Por isso Padre Pio escolheu esta geração de mulheres para ser o instrumento de uma grande transformação. Vocês têm a experiência, a maturidade, a fé testada que é necessária para mover montanhas. Só precisam descobrir como canalizar toda essa força espiritual da maneira certa. E as orações especiais ensinam exatamente isso. Como orar com autoridade, como decretar com fé, como quebrar maldições hereditárias, como proteger a família, como abrir caminhos impossíveis, como transformar desertos em jardins floridos. Mas não pense que vai ser fácil. Padre Pio alertou que quanto mais poderosa a oração, maior será a resistência das trevas.
Você pode passar por momentos de dúvida, de desânimo, de vontade de desistir. Isso é normal. É o sinal de que você está no caminho certo, mexendo com coisas que incomodam o inimigo. O importante é não parar. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, não importa se parece que nada está mudando. Continue orando, continue crendo, continue decretar. Porque Padre Pio garantiu: quem persevera até o fim, vê o milagre acontecer. E quando o milagre chegar, e ele vai chegar, você vai entender por que passou por tudo que passou. Vai perceber que cada lágrima derramada foi um investimento no seu futuro. Que cada noite em claro foi uma preparação para este momento. Que todo sofrimento foi moldando você para ser digna de receber algo extraordinário. Padre Pio dizia que os maiores milagres são reservados para quem mais sofreu. Porque quem nunca passou necessidade não sabe o valor da provisão. Quem nunca ficou doente não sabe o valor da saúde. Quem nunca perdeu alguém não sabe o valor da restauração. Seu sofrimento não foi em vão. Foi um investimento no seu milagre. Padre Pio dizia que os maiores milagres são reservados para quem mais sofreu. Porque quem nunca passou necessidade não sabe o valor da provisão. Quem nunca ficou doente não sabe o valor da saúde. Quem nunca perdeu alguém não sabe o valor da restauração. Seu sofrimento não foi em vão. Foi um investimento no seu milagre. Mas preciso te contar algo que vai arrepiar seus cabelos. Em 1962, 2 anos antes de morrer, Padre Pio teve uma visão aterrorizante. Ele viu uma mulher polaca na faixa dos 60 anos, chorando desesperadamente dentro de uma igreja vazia. Essa mulher representava todas as mulheres desta geração que se sentiriam completamente abandonadas por Deus nos últimos tempos. O santo ficou tão abalado com essa visão que imediatamente começou a escrever as orações especiais. Você já se sentiu como aquela mulher da visão? Já entrou numa igreja e se perguntou se Deus realmente está ouvindo suas orações? Já teve a sensação de que está falando sozinha, que suas súplicas se perdem no vazio? Essa sensação não é imaginação sua. É exatamente o que Padre Pio viu que aconteceria com mulheres como você nestes tempos sombrios. O santo revelou algo chocante. Existe uma força espiritual maligna que se especializa em atacar mulheres desta faixa etária. Esta entidade se alimenta da tristeza, da solidão, do desânimo de mulheres que dedicaram a vida aos outros e agora se sentem esquecidas. Ela sussurra mentiras no ouvido. Você não serve mais para nada. Seus filhos não precisam mais de você. Você é um estorvo na vida de todos. Quantas vezes você já ouviu essas vozes na sua cabeça? Quantas vezes se olhou no espelho e pensou que sua melhor fase já passou? Quantas vezes sentiu que está atrapalhando, que seria melhor se não estivesse ali? Isso não são pensamentos seus. São ataques direcionados de uma força que quer destruir exatamente quem tem mais poder para fazer a diferença. Padre Pio descobriu o segredo para quebrar esses ataques. As orações que ele preparou não são apenas pedidos a Deus. São decretos de guerra espiritual. São comandos que fazem as trevas recuarem. São palavras de poder que restauram a dignidade roubada, que devolvem o propósito perdido, que fazem uma mulher lembrar quem ela realmente é. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Mas tem algo ainda mais perturbador que preciso revelar. Padre Pio alertou que nos últimos tempos, as famílias seriam atacadas de uma forma muito específica, através do desprezo pelos mais velhos. Ele viu que chegaria uma época onde os filhos tratariam os pais como peso morto, onde netos não teriam tempo para os avós, onde a experiência e a sabedoria seriam desprezadas em favor da juventude. Você já sentiu isso na própria pele? Já percebeu como seus filhos te olham com impaciência quando você fala? Já notou como eles reviram os olhos quando você conta uma história do passado? Já sentiu que sua opinião não tem mais valor? Que suas preocupações são vistas como paranoia de pessoa velha? Isso não é coincidência. É um ataque sistemático para isolar você, para fazer você se sentir inútil. O santo explicou que isso acontece porque sua geração carrega algo que incomoda profundamente as trevas. A memória de quando as coisas eram diferentes. Vocês lembram de quando as famílias se reuniam, de quando se respeitavam os mais velhos,
de quando a palavra dos pais tinha peso. Vocês são testemunhas vivas de um tempo melhor. E isso é perigoso para quem quer destruir os valores tradicionais. Por isso o ataque é tão intenso contra mulheres da sua idade. Porque vocês são a resistência. São a última barreira entre a tradição e o caos. São as guardiãs da memória, da fé, dos costumes que mantinham as famílias unidas. E enquanto vocês estiverem vivas e conscientes, existe esperança de restauração. Mas o preço de ser uma guardiã é alto, não é? Você sente isso todos os dias. O peso de ver tudo que considera sagrado sendo desprezado. A dor de perceber que os valores pelos quais lutou a vida toda estão sendo jogados no lixo. A angústia de assistir sua própria família se desintegrar enquanto você tenta desesperadamente manter os pedaços juntos. Padre Pio sabia que você chegaria a este ponto de exaustão. Por isso preparou as orações de restauração familiar. Orações que quebram a rebeldia dos filhos. Orações que abrem o coração dos netos para os avós. Orações que fazem a família voltar a se valorizar. Orações que restauram o respeito pelos mais velhos. Essas orações já salvaram milhares de famílias que pareciam perdidas para sempre. Filhos viciados em drogas que voltaram para casa chorando e pedindo perdão. Netos que há anos não visitavam os avós e de repente apareceram na porta com lágrimas nos olhos. Maridos que tratavam as esposas com indiferença e voltaram a ser carinhosos como no tempo de namoro. Mas tem um segredo nessas orações que poucos conhecem. Elas não funcionam para quem está com o coração cheio de mágoa. Padre Pio deixou bem claro. Antes de orar pela família, é preciso perdoar a família. Antes de pedir restauração, é preciso liberar o ressentimento. Antes de decretar união, é preciso soltar a amargura. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Talvez você esteja pensando: como perdoar quem me magoou tanto? Como esquecer as palavras duras que ouvi? Como liberar a dor de ter sido desprezada por quem mais amo? Padre Pio entendia essa dor. Ele também foi incompreendido, rejeitado, desprezado até pelos próprios superiores da igreja. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O santo descobriu que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. Você só precisa decidir liberar, decidir soltar, decidir parar de carregar o peso do ressentimento. E quando você toma essa decisão, as orações ganham um poder sobrenatural. Padre Pio contou sobre uma mulher polonesa de 58 anos que estava prestes a expulsar o filho viciado de casa. Ela odiava o que ele tinha se tornado, não suportava mais as mentiras, os furtos, as promessas quebradas. Mas quando ela decidiu perdoar primeiro e depois fazer as orações especiais, aconteceu algo inexplicável. Em 3 dias, o filho procurou ajuda para se tratar. Hoje ele é pastor e ajuda outros viciados. Mas cuidado, o perdão verdadeiro vai contra todos os seus instintos humanos. Sua carne vai gritar que você está sendo boba, que está passando pano, que deveria cobrar satisfação. As pessoas ao redor vão dizer que você é fraca, que está sendo manipulada. Até outras mulheres da sua idade vão tentar te convencer a manter a mágoa. É aí que você precisa ser mais forte do que nunca. É aí que sua fé testada pelo fogo precisa brilhar. É aí que você precisa lembrar que não está fazendo isso pelas pessoas. Está fazendo por obediência a Deus. Está fazendo porque quer ver o milagre acontecer na sua família. Padre Pio alertou sobre outro ataque específico contra mulheres desta idade: a sensação de inutilidade. Ele disse que chegaria um tempo onde essas mulheres se sentiriam completamente desnecessárias, como se fossem apenas um peso para todos, que olhariam para si mesmas e só veriam rugas, doenças, limitações, que se esqueceriam completamente do quanto são preciosas aos olhos de Deus. Você reconhece essa sensação? Já se olhou no espelho e pensou: quem vai se importar se eu não estiver mais aqui? Já sentiu que sua única função agora é ser avó, mas até isso parece que ninguém valoriza? Já teve a sensação de que está apenas ocupando espaço, gastando recursos, atrapalhando a vida de todos? Essa é uma das mentiras mais cruéis que o inimigo sussurra no ouvido de mulheres como você. Porque a verdade é o oposto. Nunca na sua vida você foi tão necessária quanto agora.
Nunca sua experiência foi tão valiosa. Nunca sua sabedoria foi tão urgente. Nunca sua oração teve tanto poder. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Padre Pio revelou que as mulheres entre 50 e 65 anos têm um tipo especial de autoridade espiritual. Elas já passaram pelas principais provas da vida, criaram filhos, enfrentaram crises matrimoniais, perderam entes queridos, superaram doenças, venceram dificuldades financeiras. Cada provação vencida foi como um diploma espiritual. Cada lágrima derramada foi como uma credencial diante do trono de Deus. Por isso, quando uma mulher desta idade ora, o céu se move de forma diferente. Quando ela decreta algo, os anjos agem com mais urgência. Quando ela intercede por alguém, Deus ouve com atenção especial. Não porque ele tem favoritos, mas porque ela já provou que sabe o valor da fé testada pelo fogo. Você tem esse poder e nem sabe. Quantas vezes você orou por algo e aconteceu, mas achou que foi coincidência? Quantas vezes você sentiu que deveria orar por alguém e depois descobriu que era exatamente o que essa pessoa precisava naquele momento? Quantas vezes suas palavras de encorajamento chegaram na hora exata para salvar alguém? Isso não é acaso. É o poder da intercessão madura funcionando através de você. Padre Pio chamava isso de oração com autoridade. É quando você não está mais pedindo a Deus como uma criança desesperada, mas está exercendo a autoridade espiritual que Ele te deu como filha amadurecida pela experiência. Mas para acessar plenamente esse poder, você precisa parar de se menosprezar. Precisa parar de se enxergar como alguém que já passou da validade. Precisa começar a se ver como Deus te vê. Uma guerreira veterana, uma intercessora poderosa, uma mulher de fé inabalável que passou por todas as provas e ainda está de pé. As orações especiais de Padre Pio foram criadas justamente para despertar essa consciência, para fazer você lembrar quem você é na dimensão espiritual, para quebrar a cegueira que te faz se enxergar apenas pela ótica humana, limitada, temporal, para revelar sua verdadeira identidade. Uma filha do rei, herdeira do reino, investida de poder e autoridade. Quando você começa a orar dessas orações com essa consciência, tudo muda. Sua postura muda, sua voz muda, sua fé muda. Você não está mais implorando a Deus que talvez, quem sabe, se Ele quiser, faça alguma coisa. Você está exercendo a autoridade que Ele mesmo te deu para decretar mudanças, para quebrar maldições, para abrir caminhos. O santo alertou sobre uma resistência específica que essas mulheres enfrentariam, a descrença dos próprios familiares. Ele disse que quando elas começassem a orar com autoridade, quando começassem a decretar mudanças, quando começassem a exercer poder espiritual, os próprios filhos e maridos ririam delas. Chamariam de fanatismo, de coisa de gente velha. Você já passou por isso? Já tentou compartilhar algo espiritual com a família e recebeu olhares de deboche? Já sentiu que quando você fala de fé, todos mudam de assunto rapidamente? Já percebeu que sua família te tolera quando você fala de Deus, mas não leva a sério suas convicções espirituais? Isso acontece porque sua família não consegue enxergar a dimensão espiritual da sua vida. Eles te conhecem há tanto tempo que só conseguem te ver pela ótica humana. A mãe, a esposa, a avó. Não conseguem perceber a intercessora poderosa que existe dentro de você. Não conseguem reconhecer a autoridade espiritual que você desenvolveu ao longo dos anos. Padre Pio passou pela mesma situação. Mesmo fazendo milagres, mesmo tendo as chagas de Cristo, mesmo sendo visitado por milhares de pessoas, sua própria família às vezes duvidava dele. Seus superiores na igreja o perseguiam. Médicos tentavam provar que ele era um farsante. Mas ele continuou orando, continuou crendo, continuou exercendo o poder que Deus havia lhe dado. É isso que você precisa fazer também. Não importa se ninguém acredita no seu poder de oração. Não importa se sua família acha que você está exagerando na fé. Não importa se as pessoas dizem que você está ficando fanática. Continue orando. Continue crendo. Continue decretar. Porque os resultados vão falar por si só.
Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos. É para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso. E Deus me alcançou. Mas tem uma coisa que Padre Pio descobriu e que pode chocar você. Nem todas as mulheres desta geração conseguem acessar esse poder espiritual. Ele identificou 3 tipos de bloqueios que impedem o pleno funcionamento das orações especiais. O primeiro é o orgulho disfarçado de humildade. O segundo é o medo mascarado de prudência. O terceiro é a incredulidade vestida de realismo. Vamos falar do primeiro. O orgulho disfarçado de humildade. São mulheres que dizem: eu não mereço, eu não sou ninguém especial. Deus não vai me ouvir porque eu tenho muitos defeitos. Parece humildade, mas na verdade é orgulho, porque está colocando os próprios pecados como maiores que o poder do sangue de Cristo. Está dizendo que seus erros são mais fortes que a graça divina. Se você se reconheceu nessa descrição, precisa parar agora mesmo com essa falsa humildade. Deus não te escolheu porque você é perfeita. Te escolheu porque te ama. Não te deu autoridade espiritual porque você merece. Te deu porque decidiu te dar. Seus defeitos não diminuem o poder de Deus funcionando através de você. Na verdade, eles tornam o milagre ainda mais evidente. O segundo bloqueio é o medo mascarado de prudência. São mulheres que dizem: vou orar, mas sem exagerar. Vou pedir, mas sem pressionar Deus. Vou crer, mas mantendo os pés no chão. Elas acham que estão sendo sábias, mas na verdade estão limitando o poder divino com sua própria incredulidade. Padre Pio era radical na oração. Ele não orava talvez, orava certamente. Não orava se for da tua vontade. Orava eu sei que é da tua vontade. Não orava com dúvida, orava com certeza absoluta. E por isso via milagres extraordinários acontecerem constantemente. O terceiro bloqueio é a incredulidade vestida de realismo. São mulheres que dizem: vamos ser realistas. Milagres não acontecem assim. Temos que aceitar as coisas como são. Deus ajuda quem se ajuda. Não adianta só orar. Elas acham que estão sendo maduras, mas na verdade estão negando o poder sobrenatural de Deus. Se você tem algum desses bloqueios, as orações especiais de Padre Pio não vão funcionar plenamente na sua vida. Não porque Deus não quer te abençoar, mas porque você mesma está impedindo que o milagre aconteça. É como ter um carro potente, mas dirigir sempre com o freio de mão puxado. Para quebrar esses bloqueios, Padre Pio desenvolveu orações específicas de libertação. Orações que quebram o orgulho religioso, que destroem o medo espiritual, que eliminam a incredulidade. Orações que limpam o coração de todos os obstáculos que impedem o fluxo do poder divino. Mas essas orações de libertação são ainda mais intensas que as outras. Elas mexem com estruturas profundas da alma, com padrões de pensamento que você carrega há décadas, com crenças limitantes que foram construídas ao longo de toda uma vida. Por isso nem todo mundo suporta fazer essas orações. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente: essa foi a minha resposta do céu. Padre Pio contou sobre uma mulher polonesa de 62 anos que estava fazendo as orações há meses sem ver resultado algum. Ela estava prestes a desistir quando descobriu que tinha o bloqueio da incredulidade. Mesmo orando, no fundo ela não acreditava que Deus realmente fosse mudar sua situação. Quando ela fez as orações de libertação e quebrou esse bloqueio, em 2 semanas sua vida se transformou completamente. O filho que estava viciado em álcool há 15 anos procurou tratamento e nunca mais bebeu. O marido que a tratava com indiferença voltou a ser romântico como no início do casamento. A filha que havia se afastado por causa de brigas familiares voltou pedindo perdão. A situação financeira que estava desesperadora se resolveu com uma herança inesperada de um parente distante. Mas o mais impressionante é que ela mesma mudou. A depressão que a acompanhava há anos desapareceu completamente. A sensação de inutilidade foi substituída por um propósito claro. A amargura deu lugar a uma alegria inexplicável. Ela se tornou uma pessoa completamente diferente, e todos ao redor perceberam a transformação. Isso pode acontecer com você também, mas só se você estiver disposta a quebrar os bloqueios que estão impedindo o milagre.
Só se você tiver coragem de enfrentar suas próprias limitações e permitir que Deus faça uma obra completa na sua vida. Só se você estiver preparada para se tornar a mulher poderosa que Ele sempre soube que você poderia ser. A pergunta é: você está pronta para essa transformação? Está preparada para deixar de ser a mulher que apenas sobrevive e se tornar a mulher que reina? Está disposta a trocar a vida de limitações pela vida de milagres? Porque o poder está à sua disposição. As orações estão preparadas. Só falta você decidir se quer acessá-las ou não. Padre Pio deixou um aviso final sobre essas orações especiais. Elas têm prazo de validade. Não no sentido de que param de funcionar, mas no sentido de que a oportunidade de acessá-las pode passar. Ele disse que chegaria um tempo onde essas revelações seriam liberadas para uma geração específica de mulheres, mas que essa janela de oportunidade não ficaria aberta para sempre. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. O santo explicou que isso acontece porque Deus trabalha com tempos e estações. Existe um tempo certo para cada revelação, para cada manifestação de poder, para cada movimento espiritual. E quando esse tempo passa, a oportunidade pode não voltar mais. Por isso, é tão importante você não postergar essa decisão. Quantas vezes na sua vida você sentiu que deveria fazer algo e deixou para depois? Quantas oportunidades você perdeu porque achou que sempre haveria uma próxima vez? Quantas portas se fecharam porque você demorou demais para atravessá-las? Não deixe isso acontecer mais uma vez. Sua vida pode estar dividida em duas fases: antes e depois dessas orações. Antes da descoberta do seu verdadeiro poder espiritual e depois que você aprendeu a exercê-lo. Antes de entender sua autoridade como filha de Deus e depois que você começou a usá-la. Antes dos milagres e depois que eles se tornaram parte da sua rotina. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como tem vivido, carregando o peso sozinha, chorando em segredo, sentindo que nada vai mudar. Ou pode dar um passo de fé e descobrir uma dimensão da vida que você nem imaginava que existia. Uma dimensão onde milagres são normais, onde impossíveis se tornam possíveis, onde sua oração tem poder para transformar realidades,